E mais uma sessão de alta para os preços da soja na Bolsa de Chicago nesta quarta-feira, dia 4 de setembro. As cotações até testaram o lado positivo, o lado negativo da tabela, mas voltaram a operar em campo positivo, fecharam dessa forma. E claro que isso vai trazendo também boas oportunidades para o produtor brasileiro. O que está motivando o mercado e como isso chega aqui para nós é assunto para a gente tratar agora com o Vlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consulting. Boa tarde, Vlamir. É sempre um prazer ter o senhor conosco. Seja bem-vindo. Boa tarde, Carlinha. Boa tarde a todos. Semana boa, semana de cavalinho encilhado. Vamos lá. E semana de mercado parece que se acomodando e já tendo entendido as notícias que recebe, Vlamir, já entendeu que é uma boa safra vinda dos Estados Unidos, já entendeu que tem uma demanda mais presente por lá e está começando a olhar para a nossa safra aqui ou tem mais coisa nesse radar? Olha, em princípio, o fator extra da safra americana que está indo bem, reta final, já vai começar a colher nos próximos dias, é o fator aí do trigo no leste europeu, o trigo da Europa, começando a trazer um apoio aí para as demais commodities, no caso da soja, milho, farelo, né? E a soja levando apoio pelo causa do farelo. Então, notícias desde ontem dão sinais de que grandes exportadores, aí, que é a União Europeia, através da Alemanha, né, com problema na safra. A Alemanha tem perdas confirmadas na tarde de ontem pelo governo alemão de 15%, então vai ter menos para exportar. A Ucrânia, dentro da Ucrânia também, os moinhos e o governo fizeram um acordo para reduzir as exportações de trigo, para não ter escassez de trigo dentro da Ucrânia. A safra é menor também, isso dentro da Ucrânia, que é um grande exportador, né, de trigo. O maior exportador mundial de trigo é a Rússia e está com uma safra aí talvez 10 milhões de toneladas a menos, então vai ter menos para exportar. Já tinha exportado muito nos meses anteriores e daí deixou os estoques muito baixos e automaticamente vai ter controle de exportação na sequência. Então o trigo segue a escalada altista, há pouco trigo no mundo e ele vem ajudando nesse momento aí, em paralelo, a nossa amiga soja, que tem safra americana indo bem, devendo colher aí de 127 a 130 milhões de toneladas, bem mais do que o USDA projetou no relatório passado, isso pesa negativamente. E nesse momento o clima da América do Sul já começa a fazer presença lá em Chicago. E nessa semana ele está sendo positivo para as cotações, porque está muito seco e muito quente e o mercado desconfiado aí desse atraso que possa ter no plantio. Mas a partir do momento que a gente sentir aí que a chuva chegar mesmo e acalmar a temperatura e trazer umidade, esse fator começa a inverter, né? E aí, safra americana em colheita e plantio brasileiro andando, pode ser um sinal de alerta para o produtor aí que o cavalinho encilhado pode ir para a cocheira, né? Então, é por isso que está saindo negócio. O pessoal já está entendendo, que nem você comentou, o pessoal está entendendo o mercado e está se posicionando para não deixar para a última hora ou deixar passar o momento, né? Vlamir, então a gente pode dizer que esses movimentos de alta, de fôlego dos preços, eles são pontuais. Não há uma mudança qualquer prevista de tendência para os preços da soja. A pressão sobre o mercado continua. A pressão sobre o mercado continua porque não tem uma tendência, porque não tem falta de soja. Então, o comprador vai seguir levando, vai ter recorde de consumo de soja, mas tem recorde de produção. Então, é um produto que está bem tranquilo no abastecimento. Aqui dentro nós temos alguns casos aí nos estados centrais que ele começou a descasar, o produtor está recebendo mais que o proporcional da exportação, porque os maiores volumes que nós temos no mercado brasileiro se concentram no sul. Então, você olha, coisa que não é comum. O mercado produtor do Paraná está recebendo menos que o produtor de Goiás, menos que produtores, às vezes, do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso. Fato que não é comum, isso são raras as vezes que acontece, porque ainda tem muita soja no Paraná, tem muita soja no Rio Grande do Sul, e essa soja é lastreada na exportação. E aí nós vamos dependendo de dólar e Chicago. Nessa semana, dólar e Chicago em alta e prêmio ainda bons, está ajudando o mercado, mas a tendência não é seguir essa lógica, porque soja vai chegar um momento, vai ter muita oferta. Por enquanto, nós estamos no lado da demanda, né? Porque tem China comprando nos Estados Unidos, tem China comprando aqui,
e tem indústrias brasileiras comprando no interior para produzir farelo e óleo. Automaticamente estamos ao lado da demanda, mercado pressionado, positivo. Mas isso pode inverter a partir de que o momento de clima melhorar no Brasil e colheita andar nos Estados Unidos. Aí a situação perde fôlego, né? Esse fôlego é momentâneo porque hoje ele está muito atrelado mais ao trigo do que aos outros fatores, né? Agora, Vlamir, como é que isso está se traduzindo em oportunidades para o produtor brasileiro? Ele já avançou com negócios nessa semana. Ontem o mercado fechou com bons ganhos, né, Vlamir? Não subiu pouco ontem. Hoje, mais uma sessão positiva. O senhor começou a sua primeira fala dizendo isso, que é uma semana positiva, uma semana boa de cavalinho encilhado. O produtor está subindo nesse cavalinho, está aproveitando essas oportunidades, está fazendo negócio? Está fazendo negócio. Entre segunda-feira e hoje, nós já estamos fechando o meio da semana, né? Já tivemos mais de 3 milhões de toneladas negociadas, aí, pelo que a gente acompanha. Cerca de 1 milhão, mais ou menos, de toneladas da safra atual e uns 2 milhões da safra nova. O pessoal já está vendo safra nova com oportunidade também. Safra nova aí já perto de 21% negociada, né? Se a gente voltar aí pouco mais de uma semana atrás, nós tínhamos 16%, nós crescemos em pouco mais de uma semana, 5%. Então, isso é um bom crescimento. Se a gente avaliar, mesmo que a gente está com atraso, né? O normal seria uns 30% negociado nesse momento agora, começo de setembro. A safra velha, já vamos aí para 106 milhões de toneladas negociadas, aí temos, nesse momento, 42 milhões ou menos, então está diminuindo, e aí vai saindo essas posições, que nem eu já vinha citando, os estados centrais com menos soja, começa a escassear. E aí tem aquele descasamento de Chicago com o interno. Mas ainda na parte sul do país tem muita soja para ser fixada, de produtor, das cooperativas, das cerealistas, das próprias trading. E aí a situação ainda continua atrelada ao porto, né? Como o porto está fluindo em condições boas, ainda está girando dentro de patamares interessantes aí no interior também dos estados do sul. Dá para ver que até balcão nessa semana deu uma melhorada por causa dessa situação de dólar melhor, Chicago melhor. Hoje, por exemplo, nós tivemos chance ali nas missões gaúchas a R$121. É a melhor posição que eles têm aí há 2, 3 meses. E ali perto do Porto Rio Grande, 125, até 126 no balcão ao produtor. E a nível de mercado de lotes, de produtor que consegue vender lotes, no Rio Grande do Sul já está nos 132, 133. Alguns já falando em 135 perto das indústrias. Então, o mercado melhorou. E o produtor tem aproveitado para fazer alguns negócios. Mas os negócios estão se centralizando mais nos estados centrais do que efetivamente no sul. Ainda no sul, o produtor apostando mais na soja como um ativo real, segurando para vender em janeiro, alguns apontando que é por causa do ano fiscal, questão do imposto de renda, e aí vai jogando para frente, né? E mais para frente tem uma grande safra que pode vir e tem safra americana que vai pesar a partir do momento que começar a aparecer nas colheitadeiras americanas lá altas produtividades e aí potencial de chegar talvez até perto de 130 milhões de toneladas, que seria uma safra recorde para eles, né? Agora, Vlamir, quando o senhor fala desses 3 milhões de toneladas, num momento como esse, pré-safra, pré-início de plantio, é um volume bom? Porque o senhor citou também essa diferença de uma semana para outra, né, de 21% para 16%. Esse aumento considerável também não se via há algum tempo, né? Esse ritmo um pouquinho mais acelerado, o produtor aproveitando um pouco mais. Isso também é algo que veio dessas últimas semanas, né? Sim, sim, o mercado melhorou, a condição para o produtor melhorou, e é por isso que o produtor está vindo para o mercado, né? Só para dar uma ideia, tanto o balcão aí, em boa parte das regiões, em questão da primeira quinzena de agosto para essa primeira quinzena, que nós estamos no começo de setembro, nós tivemos uma evolução de 10 a 12 reais. O mercado de safra nova, que andou bem nesses últimos dias, né? Ele evoluiu entre 10 e 12 reais perante o mês passado. Então, condição para o produtor foi melhorada, teve um avanço de mais de 10% nesse período no valor nominal em reais. E aí o produtor aproveitou, né? Muito produtor fazendo posições aí perto de 120 reais, aí em estados como Goiás, Minas Gerais, para a soja de 2025, hein?
E o temor do produtor era até chegar na colheita e o mercado indo perto de R$ 100, que não é ainda descartado, né? Porque se tiver um pico de oferta e uma safra gigantesca, o mercado ainda vai pressionar para baixo, porque os prêmios lá na colheita provavelmente vão ser negativos. Mas no momento, boas cotações para o produtor, né? O produtor está esquecendo aqueles números que passou nos anos anteriores de 150 a R$ 200 e está mais focado aí entre 115 a 125, que é os níveis que tem girado a safra nova aí na maioria das regiões. Ou seja, ele está vendo que esse patamar é melhor do que o nível que foi praticado no momento da colheita desse ano, aí no mês de fevereiro, março, até abril, que o produtor estava recebendo em quase todas as regiões do Brasil abaixo de 110, né? Agora está tendo condição de fazer entre 115 e 125 aí, como uma janela de posições, que é os indicativos que negociou hoje, né? Agora, preocupa o senhor o momento seguinte, quando a gente olhar um cruzamento ali de informações da colheita avançando nos Estados Unidos e o plantio por aqui deslanchando a partir do momento em que as chuvas se consolidem e se mostrem favoráveis efetivamente para os trabalhos da safra 2024-25, ou isso também pode ter um efeito passageiro no mercado, Wlamir? Não, daí não é passageiro, né? Porque daí a safra americana é consolidada, colheita, grandes volumes chegando para os armazéns, o produtor americano ainda tem muito sorte para vender, ele está com um pouco mais de 40% da safra negociada e o restante é para comercializar. A safra brasileira, que nem eu citei, hoje nós estamos aí com mais ou menos uns 22% da safra nova negociada e temos aí cerca de 106 milhões de toneladas das 148 que a gente acredita que foram colhidas da safra atual, negociados também. A Argentina tem entre 35 e 37 milhões ainda na mão do produtor. Tá. Então é muita soja, e essa soja ela vai vir para o mercado, né? Então o produtor tem que estar coerente, sabendo que vai ter essa pressão, e o comprador sabe disso. E o que pode acontecer? Chicago, ele bateu ali no 9,5, ele tem um suporte muito forte no 9,5, e é bem possível que ele não quebre para baixo e se mantenha aí acima até nos 10 e pouco, mas nós vamos possivelmente ver prêmios pressionados, como a gente viu nesse ano. Quando chegou a safra, o prêmio foi lá 50, 60, 70 negativos. E o ano passado, nessa época, também nós estávamos com prêmios positivos, de 70, 80. Hoje nós estamos com prêmios acima de 100 pontos, 130, 140 no curto prazo. E o prêmio futuro está positivo também. Então, mas o prêmio já começa a dar sinais de fraqueza. Entre ontem e hoje, a maioria dos prêmios que a gente viu estavam pelo menos 5 pontos abaixo do que estava no dia anterior. Então, isso já pega e quase anula o ganho de Chicago, perder 5, 7, 10 pontos, que é o que está ganhando no fechamento de hoje, né? Agora, Wlamir, essa movimentação dos prêmios, ela é mais um sinal importante para o produtor que o prêmio vai perdendo força, é hora do produtor realmente olhar e garantir essas boas oportunidades. Eu queria entender do senhor, nesse intervalo de 115 a 125 reais por saca, claro, né, respeitando todas as particularidades de cada região, como é que o senhor vê as margens que o produtor está adquirindo com esses valores, para quem está avançando com os seus negócios, e queria entender esses sinais que o mercado dá, essa fraqueza que o prêmio pode sentir. É um alerta para o produtor vir ao mercado e garantir pelo menos uma parte da sua comercialização? Olha, é importante o produtor aí conseguir fazer posições nesses níveis, e eu considero posições boas, porque já cobre custo de produção em todas as regiões do Brasil, esses valores cobrem. Não sobram grandes margens. Em alguns casos, aí, quando o produtor tem um arrendamento caro, ele fica quase 0 a 0, aí, dependendo da posição que ele vai conseguir. Mas está cobrindo custo, está cobrindo a operação do produtor nesses níveis. É importante o produtor se posicionar, principalmente aquele que tem necessidade, que vai precisar de caixa nos meses de março, abril, começo de maio, que vão ser meses provavelmente muito ofertados, e só não vão ser ofertados se houver quebra de safra. Em princípio, como nós estamos para entrar numa laninha meio fraca, é a tendência de que não ocorra o que aconteceu ano passado, como teve esse corte de chuvas, e o Mato Grosso perdeu mais de 10 milhões de toneladas.
Esse ano provavelmente não vai acontecer. Então é muita soja vindo dos estados centrais. Sim. O norte está crescendo muito forte também na produção, em plantio vai avançar. Os estados do sul, eles estão reduzindo a área de milho e vão entrar com mais soja. Então, em geral, o Brasil vai plantar mais. Esse último ano nós tivemos 46 milhões de hectares. Agora, na nova safra, as nossas estimativas estão aparecendo em 47 a 48 milhões de hectares. Ele cresce entre 1 e 2 milhões em relação à safra passada. Lembrando que, se o clima for bom, não é só 1 ou 2 milhões de hectares a mais, que seria 5, 6 milhões de toneladas, 7 milhões a mais, Sim, em função dessa área nova, mas é melhoria na área que preveu ano passado também. Então, é muita soja que vem adicional, né? Lembrando que também o Rio Grande do Sul, ele perdeu pelo excesso de chuvas nesse ano, que é bem possível que nesse novo ano vai ter uma condição mais regular. Então, o Rio Grande do Sul perdeu 5 milhões de toneladas pelo clima nessa safra que passou. E agora, na nova, pode ser que ele consiga encaixar numa safra regular e coloque 5 a mais. Mato Grosso coloca 10 a mais. Só aí são 15. exato. Isso a sim. gente pensar sem crescimento de área. É só tentando voltar a uma condição normal. Então, o produtor tem que estar coerente, o mercado está dando oportunidades com cotações que são níveis que cobrem custo de produção, dão margem apertada, mas principalmente para aquele momento de sufoco do produtor, daquela necessidade de caixa, ele tem que estar prevenido, pelo menos para não ter a obrigação de estar tendo que vender na hora do mercado de fundo de poço, que aí temos o risco de estar trabalhando, vamos supor que chega lá na posição de março, o mercado pode estar trabalhando aí 10,5, 10,70 em Chicago, mas a gente pode estar com um prêmio de 50, 70 negativos, e daí a realidade não é a realidade atual, né? Hoje nós estamos com 10,30, 10,40, mais prêmio no março de 30, 30 e pouco, então dá 10,70, 10,80, e a gente enfrentar talvez a realidade de um mercado de menos de $10 por bushel entre Chicago e prêmio lá na hora da comercialização. Isso traz um prejuízo para o produtor, né? Vlamir, como é que o senhor está sentindo esse começo de safra? Eu digo, efetivamente, pensando em trabalhos de campo. O senhor conhece o Brasil todo, visita o Brasil todo, em especial nesse momento. Qual é a sua perspectiva para o início da safra 2024-2025? Pergunto até em relação ao sentimento do produtor, ao ânimo do produtor nesse momento, porque nós falávamos sobre uma safra de margens realmente mais estreitas, mais enxutas, mas me parece que o mercado reage de uma forma que, embora haja uma pressão bastante clara agora sobre os preços, mas há um cenário onde o produtor pode ainda garantir resultados importantes e tendo que alinhar a sua estratégia ali, o mínimo que ele puder errar com o máximo do que ele pode controlar, né, Vlamir? Como é que o senhor está sentindo esse pré-plantio de uma safra que pode ser a maior da história da sojicultura do país? Olha, o que eu tenho sentido dos produtores que eles estão mais conscientes esse ano em cima das cotações, do mercado e principalmente da condição de clima e plantio, né? Nos anos anteriores, eles entravam muito afoitos ao plantio, mesmo plantando no seco, sem ter a noção de que realmente o clima possa chover ou não. Por isso que nós tivemos grandes perdas, né, no ano passado, por clima. Eu acredito que esse ano o produtor vai ser bem mais coerente no plantio, ele vai plantar para não perder semente, não precisar de plantio, porque aí, assim, a margem pode sair de uma margem pequena para uma margem negativa. Então, o produtor, esse ano, ele vai administrar melhor a situação dentro das lavouras, ao mesmo tempo que essa corrida de negócios aí nessas últimas 2 semanas, de safra velha, de safra nova, é sinal que também ele está coerente com relação à cotação e ele vai aproveitando para fazer médias para não precisar chegar na boca da colheita e tá tendo que vender por qualquer preço, que daí é aquele preço que tiver no momento e ele vai precisar de dinheiro, vai ter conta para pagar e aí ele não pode pegar um preço bem mais baixo, né? É possível que ele possa pegar 10, 15 reais a menos do que ele está conseguindo hoje. E alguns locais talvez 20, em função dessa flutuação de prêmios que pode ocorrer
quando acontecer de uma safra cheia, porque Sim. a grande questão que a safra cheia traz, ela é importante a gente cada vez colher mais, porque o mundo precisa, nós precisamos, nós temos os portos ainda são os mesmos, e o congestionamento de navio nos portos vai ser maior, o navio vai ficar mais tempo parado, vai demorar para carregar, tudo isso leva o prêmio para o lado negativo, e daí o comprador, que o prêmio também é um valor de compra e venda, o comprador vai baixar o valor de compra e vai pressionar para baixo, como aconteceu nesse ano, que nem era uma super safra. Então, o ano que vem, que pode ter a super safra, é possível que tenha prêmio bastante pressionado para baixo. E o produtor tem que escapar desses momentos mais complicados, né? Que a gente chama aquela bacia das almas, fundo de poço. Ele sair desse momento, claro, ou chegar nesse momento sem a necessidade de vender. Se o mercado reagir e acontecer alguma coisa boa, dólar explodiu, Chicago aconteceu um milagre, aí sim, ele tem a condição de ter a opção de vender ou não. Se ele tiver ali com a obrigação de ter vender lá no meio de março, final de março e abril, aí ele corre o risco de pegar qualquer preço, né? E, Vlamir, eu imagino que nós, podendo concluir, né, o Brasil podendo concluir uma boa safra de soja, ele possa também fazer uma segunda safra de milho também boa, para em algum momento também as duas culturas acabarem disputando espaço nesses mesmos portos, como o senhor falou, a gente pode ter, então, um ponto aí na logística de muita atenção para essa nova temporada. No caso do milho, se a gente olhar o milho, eu vejo o milho mais tranquilo para 2025, porque o milho... diferente da soja, o milho no mercado global, a realidade da produção e do consumo é que temos uma produção real menor do que está sendo consumido e que vai ser consumido. O USDA ainda vai ter que ajustar muito, né? Porque a nossa safra, aí, quase 10 milhões de toneladas a mais, está nos dados do USDA do que a realidade dos campos aqui. A safra da Argentina também ela é real, é menor do que o USDA aponta. A safra da Ucrânia é menor. Ou seja, os grandes produtores exportadores estão com realidades menores que o USDA está mostrando lá. A safra americana é uma safra real cheia, sim, mas não é suficiente, porque o mundo está crescendo a demanda, porque os componentes de ração estão baratos. O milho está muito barato no mundo todo. Então, isso estimula a demanda maior, a demanda do setor do etanol. É um exemplo típico aqui no Brasil. Nós estamos caminhando num ano de recorde histórico de demanda do setor de ração, de recorde histórico de demanda do setor de etanol, e ainda estamos exportando bastante. Não vamos exportar que nem o ano passado, mas vamos exportar bastante. E como nós estamos plantando menos na safra de verão, até o meio do ano que vem nós vamos ter uma oferta limitada interna. Então, o que está acontecendo hoje com a soja descasando com o mercado de Chicago, do mercado de exportação, sim, o milho provavelmente também nos próximos meses vai descasar e nas regiões internas, na região de demanda, ele vai pagar mais do que consegue na exportação. Isso é favorável para o produtor, e isso já se mostra também na safra 25, porque se a gente olhar a cotação do milho agora, setembro, em Chicago, com setembro do ano que vem, está dando quase 20% de valor acima do que é hoje. Então, isso é sinal de que o milho vai valer mais no futuro do que vale no presente. Isso é um sinal positivo para o produtor, para se preparar para fazer uma boa safrinha na sequência da soja, porque tudo indica que o milho da nova safrinha vai pagar melhor que o milho da safrinha atual. E aí o produtor ele vai ter uma renda talvez não tão como ele esperava na soja, uma mais ajustada, mas ele também vai ter renda no milho. E fazendo as duas coisas bem feitas, certamente a renda para ele vai ser uma renda satisfatória. Vlamir, para a gente concluir, como é que o senhor está vendo a conclusão da comercialização da soja 23-24? E vou aproveitar e emendar a pergunta aqui do André Morato, que diz assim, ó: boa tarde, felizmente o mercado não caiu hoje. O mercado da soja deve seguir firme no fim dessa semana? O Brasil acontecendo, hein, Vlamir? Cortou o final da tua pergunta aí, porque o trem buzinou ali, eu não escutei. O Vlamir, foi providencial, viu? Porque é pergunta boa, ó. O mercado da soja deve seguir firme até o final da semana? Pergunta do André Morato. Olha, o fechamento de hoje deu sinal de que amanhã ainda tem bom movimento, né? Certo. É possível que sexta-feira tenha liquidação em Chicago, porque ele veio de vários altas, né? Então,
produtor tem que se preparar, porque é normal, aí o mercado financeiro que faz, né? O mercado do dinheiro. Então ele veio com alta, amanhã ele vai ainda olhar um pouco mais aí para esse trigo, o trigo fechando com alta importante hoje também, mas é possível que o próprio trigo tenha liquidação técnica já a partir de amanhã, mas se não tiver amanhã, é certo que na sexta-feira o mercado liquida tanto na linha do trigo como na linha da soja e milho, e aí o mercado começa a acomodar, né? Porque daí vai passar o final de semana, na próxima semana já tem os primeiros números provavelmente aparecendo de colheita. E isso normalmente é negativo, ainda é um fator negativo para Chicago, bem como nós vamos estar entrando numa semana que já tem indicativos que pode estar começando a entrar chuvas nos dias que vêm pela frente. Então, aí começa a aparecer fator negativo, que nessa semana está tudo positivo, né? Calor, é seca no Brasil, essas notícias de quebra de safra do trigo, Sim. que não vai ter trigo, é a situação americana com relação ao mercado financeiro também ajudando, né? Então, mas a semana que vem já é outra história, né? Porque a questão para a soja ter uma continuidade de alta em Chicago, ela teria que ter um problema na oferta. E que demanda sempre vai ter e vai continuar. Mas é que questão com relação à oferta, nós não temos problema de oferta. Nós vamos ter provavelmente uma oferta cada vez maior. E isso a gente tem que trabalhar. Daí tem aqueles momentos. O ano vai trabalhando com altas e baixas, né? Que nem a gente sente falado aí também lá com o João no Tempo Dinheiro. No caso da soja, nós vamos estar trabalhando no mercado de eletrocardiograma. Ele vai ter momento de alta, momento de baixa, não vão ser grandes flutuações, provavelmente nem para um lado nem para o outro. E o produtor de preferência tem que pegar sempre mais do lado de cima, né? E esse é um momento de lado de cima, né? E, Vlamir, semana que vem tem relatório do USDA. Terça-feira vem aí, né, Vlamir? Terça-feira bombástica, né? Porque se o USDA vier aí tem algumas estimativas de empresas privadas americanas apontando que a safra pode ser 130 milhões. Tem até alguns malucos lá falando 132. Meu Deus. Eu falo maluco porque se a gente voltar um mês e pouco atrás, quando você falava em 130, era uma loucura. E o USDA já veio com quase 125 no relatório dele, do mês passado, e agora é bem provável que vai passar de 127, 128 milhões, porque as condições da safra americana, e agora com o final de plantio corrigido com a área maior, né, que era a estimativa inicial, é possível que o número venha maior. E aí o mercado certamente ele liquida, né, que daí o mercado do dinheiro vê, não, tem muita oferta, é muita soja, o produtor vendeu pouco, tem muito para vender, ele vai precisar vender, precisa de dinheiro, vamos fazer uma liquidação para testar de novo qual é o fundo do poço, porque o fundo do poço nas últimas semanas foi o 9,5, bateu lá, agora já está perto de 10, né? Então o mercado faz esse jogo aí para ir centrando para tentar ver aonde que vai trabalhar, mas a janela ainda é fundo de poço 9,5, e o teto aí para o curso, para pelo menos até março do ano que vem, é 10,5, está dentro dessa janela. As posições mais longas do meio do ano que vem já passam de 10,5, mas o ambiente é esse, e o relatório do uso da semana que vem ele vai ser bem nervoso, né? Porque ele vai trazer os dados logo após o relatório das lavouras, com possibilidade de já ter as primeiras colheitas, né? E daí tem as primeiras colheitas mostrando altas produtividades e o USDA mostrando o número da safra. Isso às vezes ele serve como um fator de forte pressão negativa. Bom, Vlamir Brandalize, todo mundo tem que estar com seus exames em dia, certo? Eletrocardiograma em dia. Em dia, para a gente passar por isso aí, né, Vlamir? Muita coisa ainda vai acontecer, o senhor vai estar claro sempre com a gente. Obrigada, viu, Vlamir? Muito bom receber o senhor aqui no Notícias Agrícolas sempre. Portas mais do que abertas. Um bom restinho de semana para o senhor. Até mais. Obrigada, Vlamir. Eu que agradeço. E é o produtor aí, toque bem a safra. Provavelmente os piores momentos aí das últimas temporadas está passando. Vamos entrar numa fase mais assustada, sim, mas vai ser uma fase de passagem que o mercado vai dar condição de valorização e o produtor ganhar, não vai ter perdas efetivas quem souber fazer os negócios na hora certa, e nos próximos anos o mundo vai continuar comendo cada vez mais e gente está nascendo todo dia. É verdade. Vlamir, muito obrigada, viu? Um abraço para o senhor, até a próxima. Até mais, tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau. Sabe o que é isso, minha gente? Isso é a serenidade, a experiência de quem já viu acontecer outras vezes.
Então, o Vlamir traz essas informações importantes. Eu acho que o destaque realmente desses últimos dias, né, de segunda até hoje, o Brasil comercializou cerca de 3 milhões de toneladas, sendo 1 milhão da safra velha, 2 milhões da safra nova, o que mostra que o produtor está, então, entendendo esse momento de mercado, de oportunidade, um momento onde ainda bons preços vão se construindo. O Vlamir traz esse intervalo de 115 a 125 reais, parece que o produtor já absorveu, está deixando para trás aqueles níveis fora da curva que foram observados nos últimos anos, e o mercado vai então entendendo essa nova realidade de oferta e demanda, vai entendendo como se encaixa aqui, e Vlamir afirma, esse intervalo de 115 a 125 dá margens para o produtor. Ah, Carla, de novo, hein? Todo dia eu falo isso. São margens mais apertadas, são, mas de lucro é aquilo que a gente bota no bolso. Então vamos aproveitar e não ficar esperando, né? Vlamir foi bastante claro. Nós temos momentos de pressão pela frente que podem se confirmar. Isso vem com a colheita americana, isso vem com o novo relatório do USDA, isso vem com o início do plantio no Brasil. As chuvas podem se consolidar na segunda quinzena de setembro, para alguns locais na segunda quinzena de outubro, mas não devemos ter grandes preocupações com a safra brasileira, pelo menos até agora. A Argentina ainda tem bastante soja para comercializar também, segundo informou o Vlamir, e há também um ponto importante, os 9,50 como um suporte importante para as cotações da soja na Bolsa de Chicago. Bateu nos 9,50, ainda não rompeu para baixo, vai voltar a subir um pouquinho. Então, atenção a este momento, é um momento de oportunidade, é um momento de fazer suas contas e saber se participa ou não do mercado, e tem ao seu lado um profissional de confiança bom para te ajudar nessas decisões de comercialização. Vamos ver como ficaram os preços? Números da soja na tela para você, para a gente começar. Setembro, 10 dólares e 600 por bushel, 9 pontos de alta, lembrando que já esse vencimento sai da tela. Novembro, 10 dólares e 21, 9 pontos e meio de alta. Janeiro, 10 dólares e 39, 9 pontos mais 75. E março, 10 dólares e 53, lembrando que é uma referência importante para os negócios com a nossa nova safra aqui no Brasil. Preços do milho agora. Milho também fecha em campo negativo, com altas um pouquinho mais tímidas. Setembro, 3 dólares e 90, 4 pontos de alta. O dezembro e o março subiram um pouco mais de 3 pontos, para o dezembro fechar com 4 dólares e 12, e o março 4 dólares e 31, e o maio 4 dólares e 41 centos por bushel e 4 pontos de alta. Concluindo com as cotações do trigo, e o Vlamir pontuou essa situação, o trigo puxando bastante o farelo e, portanto, a soja em grão também. Setembro, 5 dólares e 65, 13 pontos mais 25 de alta. Dezembro, 5 dólares e 80, 14 pontos de ganho. O março, 6 dólares por bushel, recuperou esse patamar nesse momento com 14 pontos e meio de alta, e o maio 6 dólares e 12, 14 pontos mais 75. O Vlamir faz uma pontuação importante sobre o mercado do trigo, que são esses baixos estoques, né? O mundo tendo pouco trigo, a Alemanha, que é uma origem importante para a oferta global, sinalizando essa safra menor, a Rússia também com alguns problemas, a Ucrânia. E nessa semana nós fizemos uma entrevista muito boa, muito completa, com o Douglas Araújo, que é diretor da PRTK Consultoria, e ele detalhou este cenário de reconstrução do quadro de oferta e demanda, mostrando que os preços ainda podem reagir de forma um pouquinho mais agressiva, lembrando que o Brasil vai caminhando para o seu terceiro ano consecutivo de quebra no trigo também, e vai ter que importar, portanto, um pouco mais, e vai se deparar com preços mais altos. Vale a pena revisitar essa entrevista do Douglas Araújo, bastante completa. A gente fica por aqui com esse boletim, mas garantindo a você que mais informações cheguem no final do seu dia para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.